I know where the bastard sleeps. I brought him there. To Carfax Abbey. Bem-vindo ao Watchmojo Brasil. E hoje contamos nossas escolhas para os filmes que deram uma escorregada por causa da atuação de um ator. Não é que esses filmes sejam todos ruins, mas teriam sido bem melhores se o departamento de elenco tivesse feito outras escolhas. And you're just too proud to admit that you're crazy about me, Dr. Jones. Número 10, Jared Leto, Esquadrão Suicida. Oh, I'm not gonna kill you. I'm just gonna hurt you. Really, really bad. Quem diria que dava para deixar o Coringa ainda mais estranho? Depois do jeito que Heath Ledger interpretou o vilão em O Cavaleiro das Trevas, Jared Leto tinha uma missão difícil. Ele até se esforçou. Mas a ideia do palhaço como chefe do crime e psicopata ficou meio forçada. Até aquela tatuagem no rosto escrita danificado. As expressões faciais exageradas e meio bobas de Leto tiveram um efeito oposto e provavelmente fizeram com que as pessoas mais rissem do que se intimidassem. Ele provou ser um excelente ator em outros projetos, o que tornou a sua caracterização exagerada ainda mais confusa. Embora o filme em si não tenha sido totalmente aclamado, o seu desempenho também não ajudou. I am not someone who is loved. I'm an idea. Número 9, Kristen Stewart, Branca de Neve e o Caçador. Stewart é uma atriz talentosa. É só olhar a atuação dela em Spencer. Mas, antes desse projeto, muita gente criticava as habilidades dela. O papel como Bella Swan na série Crepúsculo deu a ela a fama de ser sem expressão. E a participação dela em Branca de Neve e o Caçador pareceu confirmar isso. I will become your weapon. Forged by the fierce fire that I know is in your heart. Nessa versão, a princesa é uma guerreira que não fica parada diante das tentativas de assassinato da madrasta. Poderia ter sido uma abordagem interessante, mas, no final das contas, Stewart não conseguiu transmitir a intensidade do papel. Alguns acharam que ela não estava no mesmo patamar dos outros atores, especialmente de Charlize Theron. Come and avenge your father, who was too weak to raise his sword. Embora tenha sido bom vê-la sair da sua zona de conforto, talvez a fantasia teria se saído melhor se tivessem escolhido alguém com mais experiência em cenas de ação. How will I lead men? Número 8, Stephen Leck, Scanners, Sua Mente Pode Destruir. I feel so exposed. I can hear myself. Quando um filme é fantástico, até os menores erros chamam muita atenção. E quando esse erro é uma atuação inteira, fica extremamente óbvio. Foi o que aconteceu com Scanners, uma história de ficção científica sobre psíquicos em situações loucas com objetivos opostos. Apesar de ter sido elogiado por muitos, havia algo que segurava o filme: a atuação de Stephen Leck. That means that someone here at Consec is a traitor. Muita gente achou ele sem vida e sem emoção. Embora fizesse sentido para o papel, ele levou isso tão longe que acabava tirando a imersão. A maneira apática como ele entregava as falas dava a impressão de que estava entediado, em vez de comprometido com o personagem. Se ele tivesse mostrado um pouco mais de emoção, talvez o filme pudesse ter sido um verdadeiro sucesso. The doctors on the computer list are giving ephemeral to their pregnant patients. I don't understand. Ephemeral. Ephemeral is creating new scanners. Número 7. Russell Crowe, Os Miseráveis. And I'm Javert. Do not forget my name. Nem todo mundo manda bem cantando ao vivo. Quando anunciaram que Os Miseráveis seria cantado ao vivo no filme, muita gente ficou curiosa. Enquanto atores como Hugh Jackman e Anne Hathaway arrasaram, outros como Russell Crowe não tinham tanto talento nesse quesito. Com um papel menor, a voz dele poderia ter se misturado melhor, mas ele interpretou o antagonista, que apareceu em vários números musicais. I have disgraced the uniform that I wear. I've done you wrong. Let no forgiveness be shown. Ele arrasou na atuação, mas infelizmente as suas habilidades vocais não acompanharam. Mesmo se esforçando ao máximo, a sua experiência mais limitada no palco acabou se destacando e tirando o foco do resto do espetáculo. Isso deixou muitos fãs do teatro desejando que alguém com voz mais potente tivesse interpretado Javert. Can this man be believed? Shall his sins be forgiven? Número 6. John Travolta, A Reconquista. Após o sucesso de Pulp Fiction em 1994, o ator estava no seu auge. Ele decidiu usar a sua influência em Hollywood para apoiar um filme em particular, A Reconquista.
Infelizmente, a sua paixão não se traduziu em um projeto bem feito. I'll be damned. Tudo no personagem de Travolta foi sem graça, desde o visual ridículo até a sua interpretação involuntariamente cômica. While you were still learning how to spell your name, I was being trained to conquer galaxies. Ele deixou de fazer coisas simples que teriam enriquecido o papel, como ajustar a voz para combinar com a sua aparência. Considerando o quanto ele apoiou a produção do filme, esperava-se mais dedicação da parte dele. Foi um grande declínio em relação ao trabalho anterior, e muitos não podiam acreditar que era a mesma pessoa que já tinha sido indicado ao Oscar. I feel like it's a test that I'm not prepared for. Número 5. Kate Capshaw, Indiana Jones e o Templo da Perdição. No primeiro filme da série Indiana Jones, Marion estabeleceu o padrão como companheira do Indy, sendo astuta, esperta e independente. Então, quando Kate Capshaw trouxe uma caracterização diferente para Willie Scott na sequência, alguns ficaram desapontados. Enquanto Willie era mais uma donzela em perigo, argumentava-se que Capshaw levou essa direção longe demais. Muitos sentiram que ela não contribuiu muito além do enredo romântico. As reações exageradas da personagem também fizeram com que a interpretação rapidamente se tornasse monótona. I can't go to Pancop. I'm a singer. Oh, I need to call my agent. Ela não é a única criticada, porém. A interpretação de Shia LaBeouf como filho de Jones em Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal também não foi exatamente amada por todos. Going too fast. It's a matter of opinion. Número 4. Elizabeth Berkley, Showgirls. Depois de ser conhecida por um programa voltado para crianças e adolescentes, faz sentido querer embarcar em projetos mais maduros. Para Elizabeth Berkley, isso significou interpretar a Nomi em Showgirls, um filme sobre uma mulher com aspirações de ser, digamos, uma dançarina. Infelizmente, depois de interpretar a Jessie Spano, que era mais certinha, foi difícil acreditar nela como uma rebelde problemática. What's that? More wisdom? I know that. No, you don't. Ela pareceu melodramática e forçada em muitas das suas cenas, e embora o projeto controverso em si fosse dramático, ela não mostrou muita variação nas suas emoções. Did you enjoy that out there? Yeah, darling, I think I did. Foi uma tentativa corajosa de se destacar no cinema, mas a seriedade do papel foi demais e simplesmente não funcionou. Look, I'm not interested in your problems, okay? Número 3. Marlon Brando, A Ilha do Dr. Moreau. No auge da sua carreira, Marlon Brando era imbatível. Com papéis que iam desde O Poderoso Chefão até Um Bonde Chamado Desejo, ele rapidamente se consolidou como um ícone. No entanto, quando se tratou de A Ilha do Dr. Moreau, parece que ele desistiu. Judge not, Mr. Douglas, that ye be not judged, for by these judgments shall ye also be judged, and let he who hath not sinned cast the first stone. É verdade, ele estava passando por uma crise pessoal na época. No entanto, em vez de desistir, dizem que ele se recusou a aprender as suas falas e foi geralmente pouco cooperativo. Além disso, ele improvisou algumas cenas, e tudo isso resultou em uma atuação instável e inadequada. Considerando a sua habilidade e trabalhos anteriores, foi chocante pelos motivos errados. Foi também um dos seus últimos filmes, o que só aumentou a decepção. And I have almost achieved perfection, you see, of a divine creature that is pure, harmonious, absolutely incapable of malice. Número 2. Keanu Reeves, Drácula de Bram Stoker. Eu sei, todo mundo adora Keanu Reeves, inclusive nós. Mas até as estrelas mais queridas tropeçam de vez em quando. I've seen many strange things already. Bloody wolves chasing me through some blue inferno. Isso fica mais evidente na interpretação dele como Jonathan em Drácula de Bram Stoker. Como um filme de terror, foi diferente dos trabalhos anteriores dele e deu a ele a chance de tentar algo novo. No entanto, logo ficou claro que não era exatamente a combinação perfeita. No, let them go! Let them go! Our work is finished here. Hers has just begun. Comparado com membros mais experientes do elenco, como Gary Oldman, ele realmente não combinava. Entre a sua tentativa fraca de sotaque inglês e as suas cenas dramáticas involuntariamente hilárias, ficou evidente que ele não era a escolha certa. Muitos lamentaram que o resultado final teria sido drasticamente melhor se tivesse encontrado alguém que pudesse interpretar o papel de forma adequada. I doubted everything. Even my mind. I was impotent with fear.
Antes de continuarmos, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações sobre os nossos próximos vídeos. Número 1. Sofia Coppola, O Poderoso Chefão, parte 3. Here is $100 million for the poor of Sicily, in the name of Vito Corleone. Considerando o impacto dos 2 primeiros filmes de O Poderoso Chefão, é surpreendente que Francis Ford Coppola tenha arriscado ao escalar a sua filha como Mary Corleone no terceiro filme. Se ela tivesse sido uma figurante ou tivesse um papel menor, tudo bem, mas o papel dela era vital. Sofia simplesmente não tinha experiência suficiente em comparação com outros membros do elenco, muitos dos quais estavam trabalhando há décadas, e ela carecia de vivacidade. De fato, a sua atuação não foi bem recebida pelos críticos, que sentiram que ela tinha sido completamente mal escalada. No. Obey me on this, Mary. No, Dad. Na verdade, a inclusão dela é considerada por muitos como o pior aspecto do filme. Felizmente, ela conseguiu reescrever a sua narrativa ao se dedicar à produção cinematográfica, onde repetidamente mostrou seu talento como roteirista e diretora. I'll always love you. Love somebody else. Qual filme você acha que foi prejudicado por uma performance? Me conta aqui nos comentários. Put it on my tab. You don't have a tab. I do now. Confira também esse outro clipe recente do Atmojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.